Amazias, a Bíblia vai dizer que o rei Amazias, ele foi o nono Deus de Israel a reinar. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Joadã, que era da cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que este nono rei de Israel, ele assume o trono aos 25 anos de idade. Ele começa a assumir novo, ele começa a assumir ali jovem. E a Bíblia vai dizer que ele reina 29 anos em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No começo de tudo, ele começa a ser instruído pelo Senhor. Ele começa a andar fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta mensagem a qual eu quero retratar esta noite, como tema para a nossa meditação, não basta você começar a caminhada bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Não adianta começar bem, é preciso se manter fiel até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que este rei, ele começa na obediência, ele começa a obedecer a Deus e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ali Deus deu êxodo, deu favor de que ele ganhasse várias vitórias ali para o povo de Israel, porque muitos ali, irmãos, reis que assumiram o trono, muitos se desviaram e começaram errado diante da presença do Senhor. Mas deste rei a Bíblia retrata que ele começou a fazer o que era reto e sincero aos olhos de Deus. E a primeira obediência a qual é retratada na palavra de Deus é que ele ali faz justiça com aquelas pessoas ali que mataram o seu pai, os seus pais. Na lei de Moisés, a Bíblia vai relatar que, no entanto, os pais não iam receber o castigo por causa dos filhos, nem os filhos iriam receber o castigo por causa dos pais. Isso é uma lei de Moisés, lá em Êxodo, a qual vai falar que ele começou a fazendo sinceramente isso. Ele matou aquelas pessoas, aqueles mercenários que mataram os seus pais. Mas, irmãos, uma coisa que nos chama a nossa atenção nessa noite é que muitos começaram a caminhada bem, começaram a caminhada ali, louvando, glorificando ao Senhor, ali de todo o coração, irmãos, mas não permaneceram fiel até o fim. Quantos ali entregaram a vida a Jesus? Quantos ali começaram ali a estar ali na igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor, falando em línguas, instruindo grupos, ali na frente de trabalho, mesmo sendo pastor, mesmo sendo um líder, mas não permaneceram até o fim? Pois muitos também desceram à sepultura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer falar ao teu coração a respeito da obediência, a respeito, irmãos, não só da obediência, mas também de um erro grave que este rei Amazias cometeu: a idolatria. Porque a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 20, que o Senhor, Ele não tolera, louvado seja o nome do Senhor, idolatria. Ele fala que não fazerás escultura, estás em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. E não se prostrará diante de outros deuses, pois eu sou Deus zeloso, que abomino e que castigo até a quarta e última geração daqueles que me aborrecem. Louvado seja o nome do Senhor.
Isso quer dizer que o Deus que eu e você servimos é um Deus íntegro, é um Deus reto, é um Deus que gosta das suas coisas sinceras e claras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que o importante não é você, louvado seja o nome do Senhor, sacrificar. O importante é você obedecer a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, depois dele ter obedecido a essa parte, que ele ali matou os assassinos dos seus pais, a Bíblia vai dizer agora que Deus agora dá uma instrução para o rei Amazias ali construir um poder bélico de guerra. E este poder bélico de guerra eram 300.000 soldados. Ali Deus agora começa a cuidar do rei Amazias, porque o rei Amazias fazia aquilo que agradava a Deus. E não só bastava ele ter um poder bélico de guerra e extraordinário ali diante de Israel, que a Bíblia vai dizer que eram 300.000 homens, todos eram soldados de linha de frente, corajosos e experientes e armados, com lanças e escudos. Além disto, ele mandou chamar, irmãos, além de Deus dar vários soldados, mas ali também ele já começou a desviar o seu coração do Senhor, porque ele mandou chamar 1.000 homens, 1.000 soldados do Reino Norte, e que era Jerusalém, porque Jerusalém ela foi dividida, Israel ela foi dividida em Reino Norte e em Reino Sul, que era Judá e Jerusalém. E o reino de Judá era instruído e comandado pelo rei Amazias. E ali Deus não estava com o povo de Jerusalém, com o povo do Reino Norte. E ali o rei Amazias mandou trazer 1.000 soldados ali do Reino Norte. E a Bíblia vai dizer que Deus naquele momento levantou um profeta, e ali se dirige a ele dizendo: ó rei, o Senhor teve esses soldados, pois o Senhor não está com estes homens do reino do norte. Mas se o Senhor chamar, que com eles o seu exército ficará mais forte, achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos seus inimigos. Ali ele já estava desobedecendo o Senhor. Se ele sabia, irmãos, que ele servia um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus, irmãos, que é um Deus que ressuscita mortos, que é um Deus que abre o mar vermelho, que é um Deus, irmãos, que derruba muralhas, que é um Deus, irmãos, que não há nada impossível para o nosso Deus. Ele mandou chamar 1.000 homens do Reino Norte, que Deus não era com esse povo, que não era um povo instruído por Deus. Mas ali, irmãos, Deus antes, isso vai servir para mim e para a tua vida, antes de Deus vir com o juízo, antes de Deus ele vir cobrar algo meu e teu, ele levanta uma pessoa para nos exortar. Ele levanta uma pessoa para nos exortar. Louvado seja o nome do Senhor. Seja em oração, ali você com íntimo com Deus, ou seja uma pessoa que Deus ele levanta para falar com você. Nada aos olhos de Deus passa desapercebido. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Deus começar o juízo, ele primeiro te avisa, para que você venha logo se preparar, para que você venha sair daquilo que está abominando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o rei Amazias ofereceu ali aqueles homens, aqueles 1.000 homens ali, para eles lutarem com eles naquela guerra, 400 quilos de prata. Mas ali o profeta vai dizer: mas se o Senhor achar que eles e com o seu exército vai ficar mais poderoso, olha, Deus não vai estar nesse negócio. Você pode ir guerrear, mas uma coisa é que eu falo: Deus não vai estar nesse negócio. Vocês vão perder, vocês vão
cair no poço de abismo. Mas a Bíblia fala que após se achar que eles e o seu exército foram mais fortes, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois Ele tem poder para dar vitória e derrotar. Não adiantava, irmãos, Amazias ter chamado 1000 homens, porque ele já tinha uns 300 homens de linha de frente. E além do mais, não só os 300 homens, irmão Tassiano, mas Deus era com aquele povo. Deus era com o povo de Judá. Deus era o que sustentava aquele povo naquele momento. Não estava, irmãos, na força do próprio braço. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Jesus. Quantos de nós deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar no homem? Quantos de nós deixamos de confiar no Senhor e confiamos muitas das vezes na força do nosso próprio braço? No livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer: é melhor você confiar em Deus do que em pessoas importantes. É melhor você confiar no Senhor do que nos princípios. Porque um homem, irmãos, você pode quebrar a cara, você pode confiar um dia, mas no outro dia você pode se arrepender. Mas no Senhor você nunca se arrepende. Porque no Senhor você pode ter total confiança no Senhor. É de onde muitas das vezes eu e você, irmão, se frustramos nas nossas vidas. Porque em vez de eu e você conversar com o Senhor e colocar aquilo na presença de Deus, muitas das vezes nós queremos resolver na força do nosso braço e confiar a contar os nossos problemas às pessoas que muitas das vezes não vão ajudar, mas muitas das vezes vão até atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que não é para você confiar naquela pessoa, mas você tem que procurar a pessoa certa de Deus, para muitas das vezes você contar as suas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Amazias disse ao profeta: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que ele ofereceu àqueles 1000 homens? Porque ali, irmãos, era um prejuízo imenso. Era muito quilos de prata ali que Amazias entregou ali aqueles 1000 homens ali do reinado do norte de Jerusalém. Mas o profeta respondeu: olha, o Senhor Deus pode te dar muito mais do que isso. Não era por conta, irmãos, de prata, de ouro, que o Senhor ele não ia agir, que o Senhor ele não ia dar vitória ao povo de Judá, ao seu povo. E o que eu quero aplicar este pequeno versículo na minha e na tua vida, irmãos? Que tem muitas das coisas que o Senhor nos faz desprender da minha e da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes aquilo, irmãos, que está nos prendendo muitas das vezes, são coisas que estão nos tirando da presença de Deus. São coisas, muitas das vezes, irmãos, que estão tirando nossa convivência e nossa intimidade do alinhamento da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas ali Amazias disse: eita, eu vou perder desse tanto de prata. Mas o profeta do Senhor disse, que era a boca de Deus naquele momento: olha, o Senhor pode te dar mais do que isso. Eu não sei o que você perdeu na caminhada, eu não sei o que você se frustrou, mas o Senhor pode te recompensar mais do que você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós perdemos coisas na nossa vida, irmãos, mas você tem que entender uma coisa, que às vezes foi o Senhor que tirou para você não se perder muitas das vezes. Foi o Senhor que afastou aquilo da tua vida. Eu creio que o Senhor essa noite está falando ao teu coração através dessa palavra. Às vezes foi o Senhor que tirou aquilo da tua vida para que você não viesse sair da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus que nós servimos, irmãos, Ele é o dono do ouro e da prata, como foi citado essa noite. Não é só porque ali Judá ia perder aqueles 300 quilos de prata,
que o Senhor ele não ia entrar com providência na vida daquele povo, porque ele estava obedecendo o rei Amazias, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele estava obedecendo, o Senhor estava com ele. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, Amazias, ele foi pelejar contra os edomitas, o povo edomita que era descendente de Isaú. Ali Isaú, irmão de Jacó, ali, que vem ali, da linhagem ali do Pentateuco. Quando você vai ler no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, ali no Pentateuco, você ali vai ver a história de Jacó e de Esaú. E o povo edomita era da linhagem do povo de Esaú. E a Bíblia vai dizer ali que eles pelejaram ali diante daquela batalha contra os edomitas, com aqueles 300 homens e com o Senhor. Porque, irmãos, não é o poder bélico, não é a quantidade de soldado que vai fazer você vencer uma batalha, mas é o Deus que você serve, é o Deus que você confia, é o Deus ali que no teu deitar e no teu levantar está cuidando de você todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que vai pelejar pela tua batalha, é Ele que vai pelejar pela tua vitória, é Ele que vai pelejar por tudo na tua vida enquanto você estiver em obediência na presença dEle, na presença do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que diante daquela peleja, o rei Amazias, ele derrota ali 10.000 soldados. Ele mata 10.000 soldados, mas também eles também jogam num penhasco ali mais 10.000 soldados. Isso quer dizer que a vitória ali foi de 20.000 homens que Judá derrotaram ali naquela peleja. Olha, irmãos, se ficciona nessa palavra. Deus é com o rei Amazias. O rei Amazias está em obediência, mas seu coração já está saindo um pouco dos caminhos do Senhor, quando ele mandou chamar os 1.000 soldados. Ali ele já está não servindo o Senhor de todo o coração. A Bíblia falou o que no começo? Que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Isso é um perigo na vida do crente. Você pode estar no culto, você pode estar louvando, você pode estar glorificando dentro do templo ou fazendo missões missionárias, aonde o Senhor lhe usar. Mas muitas das vezes o nosso coração não está no Senhor. Muitas das vezes o nosso coração está distante do Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele não quer nada meu e seu pela metade. Ele quer eu e você de coração por inteiro. Glória a Deus. Ele quer eu e você de coração sincero. Ele quer eu e você de coração voltado para a presença dEle. Porque a própria palavra de Deus fala que Deus é Espírito e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. De todo o coração. E a Bíblia vai dizer que depois, irmãos, já estou encerrando. Depois desta batalha, a qual o rei Amazias venceu ali, na direção de Deus e do profeta, que foi boca de Deus para ser usado naquele momento, a Bíblia vai dizer que depois de ter derrotado, no versículo 14, e depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos daquele povo a qual ele venceu. Olha aonde o rei Amazias ele foi se meter, irmãos. Como é que Deus é com aquele homem, Deus dá a vitória, e agora ele derrota aquele povo, derrota 20.000 soldados, e quando ele vem ali a vitória, ele traz os deuses estranhos dos edomitas. E a Bíblia vai dizer que ali ele começa a venerar aqueles deuses. A Bíblia vai dizer que ele começa a idolatrar aqueles deuses, que ele começa a se prostrar diante daqueles deuses. Deus deu a vitória, mas o coração dele já estava saindo dos caminhos do Senhor.
Pois uma coisa que Deus, irmãos, abomina e aborrece ao Senhor é a idolatria. Muitos pensam que a idolatria só é se prostrar diante de imagens, irmão Tassiano. Mas idolatria não é só isso, irmãos. Esse é o meu pensamento, eu não sei o de vocês. Esse é o meu pensamento teológico, porque cada um tem sua visão de pensamento. Idolatria é tudo aquilo que tira o controle da presença de Deus da tua vida. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente das coisas do Senhor. Seja um time de futebol, seja amar a sua mãe mais do que a Deus, seja amar o seu filho mais do que a Deus, seja amar o seu pai mais do que a Deus. Tudo aquilo que você ama à frente de Deus, aquilo se torna uma idolatria. Muitos pensam que é só venerar Maria, se prostrar diante de imagens, adorar São Francisco. Não. Tudo aquilo que você coloca diante de Deus acaba sendo idolatria. Até muitas das vezes o seu trabalho. Eu não estou dizendo aqui, muitas das vezes, irmão Tassiano, não para ofender a igreja, porque cada um precisa e tudo, mas se aquilo, irmãos, estiver tirando você da presença de Deus, aquele seu trabalho que estiver ali tirando você da presença de Deus, também aquilo se torna uma idolatria, porque você está colocando o seu trabalho na frente das coisas do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele pode preparar o melhor para nós, para mim e para vocês. Porque noutrora eu pensei que eu ia sair, irmãos, do lugar onde eu trabalhava, e apareceu um emprego numa farmácia, que eu ia ali ter que trabalhar até a noite, né? Mas eu não queria, irmão, sair da presença de Deus, porque vinha ali o esfriamento, você começa ali a faltar os cultos, você começa ali a se distanciar da presença de Deus. Não dizendo que você tem sua intimidade com Deus. Ninguém conhece a intimidade de ninguém com Deus, irmãos. Mas aquilo, irmãos, vai te esfriando aos poucos da presença de Deus. Você chega em casa, eu estou cansado, eu não vou para o culto. E ali o inimigo vai trabalhando em cima daquilo, porque o inimigo, ele quer apenas uma brecha. E aquela brecha a qual eu e você damos, o inimigo começa a trabalhar em cima daquilo. E ali nós acabamos muitas das vezes se esfriando na presença do Senhor Jesus. E ali eu não, irmãos, aceitei aquele trabalho. Eu disse, não, eu vou orar ao Senhor, se for da vontade dele eu fico nesse trabalho de entregador que era na farmácia, mas se não for, Deus vai preparar o melhor para mim. Eu acabei retornando para o mesmo trabalho que eu estou hoje. Era porque Deus não queria, né, irmãos? Porque lá nós faz a obra, lá ainda nós ora por pessoas, Deus, lá nós evangeliza. Até no momento que Deus já terminar eu ali, eu estou ali para fazer a obra e estar pregando o evangelho, né? Até Deus preparar ali o que Ele quer para mim, louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso, irmãos, o que eu quero retratar essa noite. Idolatria não é só isso. É tudo aquilo que toma a prioridade de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar, irmãos, que depois daquela vitória e depois dessa idolatria que o rei Amazias ele fez contra o Senhor, Deus mais uma vez levantou um profeta para exortar ele, mas ele não quis dar ouvidos à voz do Senhor, porque, irmãos, o profeta ali era boca de Deus na terra, porque Deus falava com o profeta e o profeta passava para o povo ali o que Deus queria falar. E a Bíblia vai dizer que o rei Amazias agora, com um orgulho ali no seu coração, porque veio daquela grande batalha, ele exaltou-se o seu coração. A Bíblia vai dizer que ele se orgulhou, como se fosse agora o tal, como se fosse agora o grande. Irmãos, ele agora chamou o rei de Jerusalém, que era o reino do norte, que era um rei chamado Jeoás, comprou briga com esse rei. Mas Deus não estava com aquele povo, mas Deus levantou quem? O profeta para falar: olha, não se meta nessa, não vá contra o povo do reino do norte, que é o povo de Jerusalém. Mas ele, irmãos, ficou indignado, ele ficou com raiva.
Mas Deus, Ele só avisa, né, irmãos? Uma vez. Não uma vez, mas Ele sempre avisa. Deus ali sempre avisa e vai determinando, mas só que Ele não quis dar ouvido ao profeta. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 17, que Ele foi contra pelejar o povo do Reino Norte, que era o povo de Jerusalém. Mas ali a Bíblia vai dizer que eles perderam aquela batalha. Ele foi humilhado. Ele fugiu, eu estou só resumindo aqui porque é muito grande. É 28 versículos e se eu for aqui se estender, nós vamos até 10 horas da noite. E na vigília, né? Se fosse vigília era outra coisa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que teve uma conspiração. E o rei Amazias, e depois que ele desviou seu coração do Senhor, só foi ruína para a vida dele. Depois eu peço que os irmãos leiam essa palavra. E ali ele perdeu e ele fugiu. E depois dali, irmãos, ele foi morto pelos seus inimigos. E a palavra do Senhor se cumpriu e se concretizou mais uma vez, por conta que ele se desviou da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele corrompeu o seu coração. Quem essa noite entendeu a palavra? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu creio que o Senhor falou com você essa noite. Eu resumi para não se estender mais o culto. Mas quando você começa a falar de Deus, irmãos, você quer falar mais e mais. E você fica cheio ali do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que você vai guardar essa palavra. E não só essa palavra, mas tudo que foi feito essa noite, que foi determinado pelo Senhor Jesus. Nessa noite eu quero, aqui como servo do Senhor Jesus, quero fazer um apelo essa noite. Como é o nome do irmão mesmo? Carlos Vitor, né? Amém, meu irmão? Irmão, depois de tudo que você ouviu nos louvores aqui, eu creio que Deus também falou no seu coração. Eu creio que você gostou, porque tudo aqui, irmãos, é voltado para o Senhor. Tudo aqui é voltado para o reino de Deus. Nessa noite eu quero fazer uma petição diante da igreja, diante de Deus. E Deus, Ele me incomodou. Essa noite você não queria aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Não é obrigado. É apenas, eu estou fazendo uma coisa que o Senhor determinou no meu coração. Eu sei que você veio apenas fazer uma visita e pode ficar, porque a igreja está de braços abertos e nós também. Porque nós se alegramos muito com a sua presença essa noite. Mas essa é a petição que eu quero fazer. Se você quiser aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, se você quiser vir até aqui para a gente orar pela sua vida, pode ficar à vontade, irmãos. Mas se não, Deus é glorificado da mesma forma, amém? Vai aceitar o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia! Mais uma alma, irmãos.